Olá, crianças! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu estou bem e estou feliz porque estamos aqui hoje juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Quero te convidar a ficar atento a essa aula e embarcar comigo nessa aventura do aprendizado. Estão prontos? Então vamos lá! Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre assunto que nós já vimos em aulas anteriores, então não é nada que vocês nunca tenham ouvido falar. Por isso, eu espero que você participe bastante. Então, lembra aquelas palavras que representam os sons? Vocês já ouviram falar nelas, não é mesmo? Talvez estejam esquecendo a sua nomenclatura, mas já ouviram. Elas são muito comuns nas histórias em quadrinhos. São palavras que vão ali representar sons, representar os movimentos que são feitos pelos personagens, certo? De alguma forma. E olhem só, essas palavras, elas recebem um nome. Quem é que já consegue se lembrar aí de casa que nome é esse? Como que elas são chamadas? Vamos lá, quero relembrar antes de falar o nome para vocês, relembrar aqui imitações de alguns barulhos, certo? Se nós pensarmos aqui no barulho de uma porta batendo, como que seria? Uma porta ela estava aberta, veio um forte vento e ela bateu. Qual seria o barulho? Quem se arrisca aí a falar de casa? Poderíamos dizer que seria pá. Concorda comigo? Muito bem, vamos pensar aqui em um outro som, em um outro barulho, um som de você aplaudindo a uma apresentação. Como que seriam aí? Vamos tentar fazer, vamos fazer em casa, vamos aplaudir, olha só. Plet, plet, plet. Poderia ou não poderia ser o som que seria feito a partir desse movimento, dessa ação? E agora, por fim, um bebê chorando. Como seria esse som? Como seria esse barulho? Você consegue me dizer? Buá, buá, poderia ser assim? Muito bem. Então, nas histórias e quadrinhos, esses sons eles vão aparecendo, certo? E eles são escritos, né, com palavras. E essas palavras nós chamamos de onomatopeias. Isso mesmo, elas vão expressar então os barulhos, os sons que são feitos, né, pelos movimentos ou pelas ações dos personagens na história. E com base nisso agora, eu quero te convidar ao nosso cartaz para nós observarmos, lermos juntos algumas tirinhas e conversarmos sobre esse conteúdo da aula de hoje. Estão preparados? Muito bem, então vamos agora para o cartaz para a nossa primeira tirinha da aula de hoje. Olhem só. Lá vem aquela bobona. Oi, Cebolinha. Oi. Gorducha, baleia, saco de baleia. Grrr, dentuça e pof. Ai, não sabia que você lia pensamentos, Mônica. Oh, não leio, só leio os balões. Percebam aqui que nós conseguimos identificar algumas palavras diferentes. Vocês conseguiram identificar aí também? Certo, nós estamos vendo aqui um diálogo, né? A Mônica está vindo, o Cebolinha ali começa a falar algumas coisas que não agradam a Mônica e aí ela tem uma ação, não é mesmo? E algo acontece ali. E nessa ação nós conseguimos perceber a presença de umas palavras diferentes. Vamos então analisar aqui como que nós vamos identificar, certo? O nosso conteúdo e aprofundar ainda mais os nossos estudos na aula de hoje. Percebam aqui comigo, olha só. Esse pof, aqui nessa tirinha, olha só. Ele nos faz saber o quê? Quando nós olhamos, eu vou até grifar aqui para vocês para ficar melhor. Quando nós olhamos aqui essa palavrinha pof, o que que essa palavrinha nos faz saber? O que que nós conseguimos entender a partir dessa palavra? Nós conseguimos entender que houve ali um barulho, certo? Você concorda comigo? E a que se refere esse barulho? O que que há ali? O que que a Mônica faz? A Mônica dá uma peia, né, no Cebolinha. E o que que acontece? Acontece um barulho nessa ação. E esse barulho, ele é expresso na história em quadrinhos pelas onomatopeias. Lembra que eu falava para vocês no início da aula? Muito bem. E se não estivesse escrito esse pof? Nós conseguiríamos identificar que houve esse barulho, que houve essa ação? O que que você acha? Sim ou não? Vamos voltar aqui no nosso cartaz? Olha só.
exatamente o que eu acabei de perguntar para vocês, ó. Se não tivesse essa palavrinha, nós saberíamos como foi esse barulho? Sim ou não? Nós conseguiríamos saber? Não seria possível identificar, não é mesmo, turma? E por que que não seria possível identificar? Porque não teríamos dimensão de como teria ocorrido esse som. Nós só sabemos que ocorreu esse som e ele foi dessa forma, pof, porque está escrito. Isso mesmo. Então, vejam só, analisem comigo aqui um resumo, então. Olha só, palavras assim são usadas nos textos para reproduzir os sons, os barulhos de alguma coisa que o personagem fez, certo? Entendido até aqui? Muito bem. Agora, eu quero mostrar para vocês alguns barulhos. Isso mesmo, eu trouxe um quadro também aqui no nosso cartaz. E eu quero mostrar para vocês esses barulhos, esses sons. Tudo bem? Então eu vou fazer a leitura, eu vou deixar na tela para vocês primeiro tentarem ler. Depois eu vou fazer a leitura com vocês e você aí de casa vai tentar identificar que som é esse. Tudo bem? Posso contar com a tua participação? Então vamos lá, olhem só. Aqui nós temos várias pessoas, certo? Concordam comigo? Nesse quadro nós temos várias pessoas. E o que que esse quadro ele está mostrando? Está mostrando, olha só, a presença de sons. E esses sons, eles são diferentes ou eles são iguais? Assim, de uma forma bem rápida que você observou. Nós conseguimos identificar de maneira rápida que são sons diferentes, certo? E esses eles estão sendo produzidos por essas pessoas porque elas estão fazendo o quê? Quais serão as ações que elas estão tendo para que sejam produzidos esses sons, esses barulhos, né? Vamos então analisar de um por um. Olha só, aqui nós temos uma pessoa com medo, certo? E essa pessoa com medo, olha só o som que ela está fazendo, olha só, glup, glup. Conseguiram identificar? Então, aqui nós temos expresso, escrito nessa onomatopeia, o som de alguém que está com medo. E aqui, ó, nhec. Esse som você identifica como o quê? Tem até imagem já para te dar uma pista. O que que está acontecendo aqui, turminha? Nhec, nhec. A pessoa está o quê? Comendo, está mastigando. E aqui nessa outra imagem, olha só o que está escrito, ó. Como se a pessoa estivesse ali, turminha, batendo os dentes. O que que essa pessoa está sentindo? O que que ela está fazendo para expressar esse som, esse barulho? Você sabe me dizer? Muito bem, ela está com frio. Vamos analisar a próxima onomatopeia? Olha só, temos aqui, ó, chuf, chuf. O que será que essa pessoa está fazendo? Que som é esse? Esse som aqui é o som de uma pessoa que está chorando bem baixinho. Isso mesmo. Ela está um choro contido. Ela não quer expor para as pessoas ao seu redor que ela está chorando. Vamos ver o próximo? Observem junto comigo. Olha só, nós temos uma imagem. Observem aqui, ó, a afeição desse boneco. E olha só a onomatopeia. Gluf. Ele está o quê? Esse som identifica o quê? Que essa pessoa aqui, ó, esse personagem aqui, esse boneco, ele está com raiva. Ele está com raiva. Vamos ao próximo, ó. Buá! Como que você identifica esse som? Buá! E aí? Lembra que eu falei lá no início da aula de um bebê chorando? Aqui é uma pessoa chorando aos berros, aos prantos, de forma bem alta, né? E por fim, nós temos aqui, olha só, chomp, chomp. O que essa pessoa está fazendo para expressar esse som aqui? Ela também está comendo. E aqui, nessas onomatopeias, nós conseguimos ver a variação, né, de sons para pessoas que estavam comendo. E por que será, turminha, que modifica esses sons? É só você pensar, se você, por exemplo, está fazendo, né, o consumo, por exemplo, de um salgadinho bem crocante, ele vai reproduzir um som na sua boca ao você mastigar, não é mesmo? Mas se porventura você vai e come um bolo macio, mais maleável, o som que você vai expressar nessa ação já será diferente. Então é por isso que nós conseguimos ver aqui, nesses exemplos, né, dados essa oscilação. Tudo bem? Vamos então agora
para uma próxima tirinha, eu quero que vocês observem com atenção, tá certo? Olhem só. Nós temos aqui uma personagem muito conhecida. Quem é que sabe o nome dessa personagem aqui, turminha? É a Magali, né? E a Magali, ela tem uma fama que eu não vou falar agora para vocês para não dar pista. Observem então essa tirinha, olha só. Ela está sentada à mesa e o que ela está fazendo aqui, ó? Nós conseguimos perceber a presença de alguma onomatopeia? Conseguimos sim. Olha só, eu vou grifar aqui para vocês. Aí ela se repete por várias vezes. Chomp, 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 e permanece no próximo quadrinho, novamente se repete no terceiro quadrinho e por fim ela fala o seguinte: engraçado, depois do almoço me dá um sono. Então, turma, que barulhos estão sendo reproduzidos nessa tirinha? Que barulhos são esses? São barulhos que expressam o quê? Barulhos de quem estava mastigando, comendo, não é mesmo? E como que nós sabemos que são esses os barulhos, que eles identificam isso? Nós sabemos primeiro porque conseguimos visualizar na tirinha, né, a Magali sentada à mesa se alimentando. E lá no último quadrinho, quando ela fala, ó, engraçado, depois do almoço me dá um sono. Então ela deixa claro pra gente, tanto nas imagens da tirinha, certo? Tanto na onomatopeia e também na sua última fala, no último quadrinho, que ela estava se alimentando, que ela estava comendo. Viram, turma, quanto vocês puderam aprender na aula de hoje e relembrar também, porque é um assunto que nós já havíamos estudado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e não se esqueça, continue estudando, acessando a nossa plataforma Eduque e eu espero vocês na nossa próxima aula. Um abraço e até mais!